Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês, continue abraçando o coração de vocês, abraçando a vida de vocês, abraçando o lar de vocês. É com muita alegria que estamos transmitindo mais um momento de refrigério, né? Dentro dessa proposta nossa de trabalho, Minutos de Refrigério, nós vamos trazer mais uma reflexão, e o tema do nosso programa de hoje, o tema da nossa meditação de hoje é, aproveitando o nome de um louvor bastante conhecido, né? Não há Deus maior, tá? Então hoje nós vamos falar sobre esse tema, não há Deus maior. Eu vou fazer uma oração por você agora, depois nós ouviremos um louvor de adoração ao nosso Deus. Na sequência teremos a nossa breve meditação e encerraremos com uma oração de intercessão pela sua vida, pelo seu lar e um louvor fechando o nosso Minutos de Refrigério, né? É uma forma da gente estar junto nesta pandemia, né? Já que não podemos estar presencialmente, a gente fica junto através da internet, das redes sociais, das mídias, que estão aí a serviço do mal, mas também a serviço do bem, né? Nada é impuro por si mesmo, como já disse Jesus no passado, né? A internet, ela não é pura nem impura, mas como eu a uso, como você usa, como nós usamos a internet, aí sim podemos fazer dela um instrumento de bênção ou um instrumento de maldição. Mas graças a Deus, temos feito da internet, nesses dias de pandemia, instrumento de bênção. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo teu amor, te louvamos porque o Senhor nos tem sustentado, te louvamos porque o teu braço forte tem ido à nossa frente. E agora, Senhor, que o teu Espírito Santo possa alcançar cada vida, cada lar, cada família que está ouvindo esta transmissão, e que o teu Espírito Santo possa abençoar estas vidas profundamente, em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir um cântico, queridos irmãos. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. E assim deve ser, assim devemos viver. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá.
Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Amém, queridos irmãos, amém. Que letra maravilhosa desse cântico, né? Que letra linda, baseada no livro de Apocalipse, né? Eu particularmente, eu sou fã, né, desses louvores, onde você pega a letra do próprio texto bíblico, né? Do próprio texto bíblico, e aí você converte aquela passagem bíblica numa música maravilhosa, né? E os vencedores por Cristo eram especialistas nisso, né? Em pegar trechos de salmos, trechos de passagens bíblicas e converterem em músicas, em louvores, né? Então você está cantando a palavra de Deus, né? Isso é maravilhoso. Queridos irmãos, para a nossa reflexão de hoje, o nosso texto está baseado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Palavra aqui, o versículo 8 do capítulo 3, né? É o versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis. E sabemos, né, que o livro de Gênesis, ele é, antes de mais nada, né, um livro, né, essa narrativa da criação do homem, da queda do homem, ela é, antes de mais nada, uma forma de contar para nós como se dá a relação humana, como se deu, né, a relação do ser humano com Deus. É como uma maquete, né? Todos sabem o que é uma maquete, né? A gente vai, de repente, ver o lançamento, né, de um condomínio. Então ele tem primeiro a maquete, com os prédios pequenininhos, as árvores pequenininhas, e você olha para aquela maquete, e olhando para ela você tem uma ideia de como será aquele empreendimento. Então quando a gente olha para Gênesis, a gente faz um recorte, né, nesses primeiros capítulos de Gênesis, na relação do homem com Deus, a gente faz um recorte da relação da humanidade com o Eterno, com o Altíssimo, com Deus poderoso. E a gente destaca alguns pontos, né? Deus visitava o homem, né? Deus mantinha um relacionamento ativo com o homem, né? E ele visitava o homem pela viração do dia. Olha que interessante, né? Então Deus ia ao encontro do homem. Deus, né, na estrutura de Gênesis, Deus concedeu tudo à humanidade, tudo ao ser humano, né? Nós temos, através da natureza, obra do poder maravilhoso de Deus. Então, através da natureza, nós temos tudo o que precisamos. Não nos falta nada. Se há fome no mundo, é por conta da ganância humana, não porque o planeta, a natureza, deixa de produzir. Queridos irmãos, é assustador o que falta de... É assustador o desperdício de comida no mundo.
Queridos irmãos, o que se joga fora de comida no mundo alimentaria os países miseráveis, mais pobres, que grande parte da sua população passa fome. Então veja bem, a fome no mundo não é porque a natureza não produz o suficiente. A fome no mundo é porque há desigualdade, e a desigualdade é fruto do pecado, o pecado movido pela ganância, né? E foi o que aconteceu, né? O homem tinha de tudo, mas a serpente, que simboliza, né, o mal que está entre nós, né? A serpente, ela desperta a ganância em Adão e Eva. Primeiro em Eva, e depois Eva desperta a ganância em Adão. Se comeres desse fruto que Deus disse para não comerdes, sereis como Deus. A ganância. Então o homem foi, né? Eva foi e desobedeceu ao homem. Desobedeceu a Deus. E depois Adão foi e desobedeceu. Aí a Bíblia fala que eles perceberam que estavam nus, né? O pecado, ele demonstra, né, a nossa fragilidade. O pecado expõe a nossa vergonha. E o que aconteceu com isso? Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja bem então, vejam bem. Ao pecar, né, ao ser levado pela influência do mal, ao dar chance ao sentimento da ganância, ao dar ouvidos, né, ao mal, o homem ele cria o quê? Ele traz o quê? Ele traz até então algo que estava tudo coordenado, organizado, perfeito. Ele traz a situação de caos, e nós vamos explicar isso. Essa situação de caos se dá com o desenrolar do texto, né? Depois vocês leiam, né, Gênesis 3. Mas com o desenvolver do texto a gente percebe o quê? A gente percebe que o pecado ele trouxe situações conflituosas. O primeiro conflito que ele traz é entre o homem e o próprio Deus, não por Deus, mas pelo homem que se esconde da presença de Deus. O segundo conflito é entre eles, né? Entre Adão e Eva, porque quando Deus vê que o homem está escondido, ele fala: por que você está escondido? Quem mostrou a você que estava nu? Por acaso comeste do fruto da árvore que eu falei para não comer? Deus, como soberano, como onisciente, detentor de todo conhecimento, já sabia tudo o que havia acontecido. De nada podemos esconder de Deus. Então, Adão, ao invés de assumir a sua responsabilidade no processo, ele acusa Eva: a mulher que tu me deste, deu-me de comer. Então ele faz uma acusação contra Eva e até contra Deus, né? Olha, a mulher que tu me deste. Veja bem, Adão ele não assume a sua responsabilidade. E o terceiro conflito que a gente percebe é com a natureza, né? A natureza se torna então hostil ao homem. Queridos irmãos, então quando a gente vê uma natureza hostil, essa natureza hostil, ela é hostil como uma reação em relação à ganância humana, à ganância do homem, à maldade do homem que vem prevalecendo no mundo, né? Então Deus ele não é responsável pela maldade, ele não é responsável pelas tragédias naturais, né? Alguns apontamentos que a gente faz, né? Mas o que eu quero trabalhar mesmo com vocês
é a questão, irmãos, do se esconder de Deus. Quando viram que erraram, né, que pisaram na bola, Adão e Eva se esconderam de Deus, como se fosse possível se esconder de Deus, como se fosse possível esconder algo que façamos ou que falamos de Deus. Eu não consigo esconder nem o que eu penso de Deus. Olha isso, irmãos, né? Eu escondo o que eu penso, né, das pessoas que convivem comigo. Ninguém consegue saber o que eu estou pensando. As pessoas tiram deduções, deduzem o que o Luciano está pensando, mas não sabem de fato o que o Luciano está pensando. Mas Deus sabe. Então nem o que eu penso eu posso esconder de Deus. Agora, viver fugindo da presença de Deus é carregar um fardo muito pesado, muito grande. E o que a gente percebe muitas vezes são pessoas fugindo de Deus, carregam culpas do que fizeram no passado, carregam os seus pecados. Se você carrega os seus pecados, querido, querida, o que Jesus fez na conhecida Via Crucis, carregando aquela cruz? Jesus já carregou os seus pecados. Jesus já foi pregado na cruz pelos seus pecados. Jesus já morreu pelos seus pecados. Jesus, ao derramar o seu sangue inocente, ele anulou toda a condenação que havia contra nós. Porque você ainda carrega sentimentos de culpa? Porque você insiste em carregar o fardo pesado do pecado, se Deus já te perdoou através de Cristo Jesus? Carregar o pecado, carregar esse fardo pesado, conviver com sentimentos de culpa, é uma reação semelhante à de Adão e Eva, fugir da presença de Deus, como se isso fosse suficiente. Mas não é. E eu quero dizer, irmãos, por que não há Deus maior? Porque Adão e Eva, então, conversaram com Deus, né? Bem ou mal, assumiram as suas responsabilidades do que fizeram. E a Bíblia fala que eles pegaram folhas e fizeram de vestimenta para se protegerem do seu pecado, da vergonha do seu pecado. Só que, como eu já disse na igreja em outras situações, né? A folha seca ao sol, desmancha na chuva e voa com o vento. Quer dizer que as ações de Adão e Eva para encobrirem o seu pecado eram praticamente nulas, como folhas frágeis, extremamente frágeis. As nossas tentativas para fugir da presença de Deus são inúteis. As nossas tentativas para esconder a vergonha do nosso pecado são frágeis demais, não se sustentam. E aí não há Deus maior, por quê? Porque esse Deus maravilhoso, que é capaz de nos amar de uma forma que a gente tem dificuldade em aceitar e conceber esse amor tão grande, esse Deus, ele pega Adão e Eva e faz vestimenta de peles,
e ele mesmo veste Adão e Eva. Olha que sinal, que gesto de amor maravilhoso para quem havia ofendido a Deus. O pecado ofende a Deus. Adão e Eva haviam ofendido a Deus, fugiram da presença de Deus, buscaram meios inúteis para disfarçar a vergonha da sua nudez, mas Deus ainda assim os amou, continuou amando e os abraçou e os vestiu. Que gesto maravilhoso! Eu me lembro do carinho com que uma mãe veste o seu bebezinho, ou um filho veste o seu pai já idoso, a sua mãe já idosa, o seu avô já idoso. É um gesto de amor maravilhoso, que significa proteção, um gesto de amor que significa proteção. Deus ainda assim, diante da atitude do homem, de tudo que o homem havia feito, Deus ainda continuou amando e trazendo isso para o plano maior, deixando a maquete de Gênesis 3, trazendo para o plano de salvação. Mesmo a gente, com todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas culpas, todas as nossas ofensas, Deus continuou nos amando, e a maior prova de amor que Ele nos deu foi Jesus Cristo, ao morrer na cruz por cada um de nós. A morte de Jesus Cristo na cruz é o ato de Deus nos amando e nos vestindo verdadeiramente e verdadeiramente nos protegendo. Deus te ama. Você não precisa mais carregar o fardo da culpa, o fardo dos pecados. Você não precisa mais continuar fugindo da presença de Deus, porque Deus te ama e não há Deus maior que o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu vou orar por você agora. Santo e eterno Deus, se há vidas que estão ouvindo essa mensagem agora e estão carregando fardos pesados de sentimento de culpa, fardos pesados do pecado, se julgando condenadas, que o Senhor, ó Pai, através desta palavra, com teu Santo Espírito, possa mover nestas vidas uma grande libertação, e que elas possam olhar para o teu Filho Jesus e perceberem que elas já podem deixar esse fardo, que elas já podem largar essas culpas, que elas já podem deixar para trás o pecado, porque tudo ficou para trás. Todas as coisas fizeram-se novas, tudo agora é novo, e que elas precisam apenas aceitar essa nova realidade, recebendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em seu coração, em sua vida, como único e suficiente Salvador, aceitando esta verdade. Porque o nosso Deus é um Deus tão grande, que Ele supera as nossas ofensas. Alcance esses corações, ó Pai, liberte estas vidas desses fardos que ainda carregam de maneira inútil. Se há pessoas fugindo da presença de Deus, que o Senhor possa acolhê-las agora, abraçá-las agora, e que elas possam perceber que não há mais motivos para fugir da presença de Deus, não há mais motivo para ter medo de Deus, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus maravilhoso, e não há Deus maior que esse nosso Deus. Não há Deus
Amém. Esse Deus maravilhoso te ama. Esse Deus maravilhoso quer te perdoar. Esse Deus maravilhoso quer que você deixe as cargas do passado, os fardos, que você deixe de viver se escondendo da presença dele. Viva intensamente o amor de Deus na sua vida. Amém.